Olá, meu nome é Lucilane, sou médica do trabalho, tenho experiência de 14 anos na área ocupacional e sou também sócia fundadora do portal Migratum e da Migratum Cursos. Hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre esse tema, às vezes tão complicado, né, da maioria de nós da área ocupacional de nós conseguirmos gerenciar, que é o NETEP, o Nexo Técnico Epidemiológico. Nessa palestra eu quero levar até vocês, né, alguns conceitos breves, né, sobre o que é acidente de trabalho, o que é doença do trabalho, o que é uma espécie de benefício B91, a diferença entre o B91 e o B31, o próprio nexo causal, a diferença entre os nexos que existem, assim como também o conceito e todos os principais itens sobre o próprio NETEP e como fazer a gestão médica do NETEP. Muito bem. Então, antes de tudo, vamos passar para vocês um pouquinho dos conceitos previdenciários. Tá? Um dos primeiros conceitos que eu quero passar para vocês, talvez o mais importante, além do próprio NETEP, seja o conceito previdenciário de acidente de trabalho. Esse conceito é dado pelo artigo 19 da Lei 8.213, de 91. E essa lei, de uma maneira bem resumida, ela fala que o acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho e que provoca lesão que causa a morte ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, esse é um conceito bem simplificado do que é um acidente do trabalho. Um outro conceito é o conceito da doença profissional e da doença do trabalho. Na legislação previdenciária, a doença profissional ela difere da doença do trabalho. Por quê? Segundo o artigo 20 da mesma lei, 8.213, essa lei diz que a doença profissional é aquela que se relaciona com determinada atividade. Então, por exemplo, se você tem um trabalhador que trabalha com chumbo, o chumbo pode causar algumas doenças, então se esse trabalhador vier um dia ter uma doença ocasionada pelo chumbo, ele tem uma doença profissional. Já a doença do trabalho, ela se relaciona mais a condições especiais, a riscos, né? Então, por exemplo, um trabalhador que sofre uma perda auditiva induzida pelo ruído. Então, nesse caso, ele teve uma doença do trabalho. Os conceitos de acidente de trabalho, doença ocupacional, doença do trabalho, elas têm uma base importante em uma lista emitida pela Previdência Social. Essa lista ela consta no anexo 2, a lista B, o decreto 3.048 de 99, inserida também pelo decreto 6.042 de 2007. Um exemplo, né, que vocês estão vendo aqui na apresentação, da lista, né, das doenças e os agentes etiológicos ou os fatores de risco, né, que determinam as doenças ocupacionais, as doenças do trabalho, que podem estar causando essas doenças. Muito bem, um outro conceito muito importante, que às vezes gera muito dúvida, principalmente em relação às pessoas que trabalham no RH, segurança do trabalho e também, às vezes, o setor de saúde, é a diferenciação que existe entre os benefícios previdenciários. Existem diversos tipos de benefícios, mas hoje aqui eu vou estar citando basicamente dois, que são os mais importantes para o conceito de NETEP, que é o benefício B91, que determina o auxílio doença acidentário, ou seja, esse benefício B91 ele é dado quando uma pessoa sofre uma doença do trabalho ou um acidente de trabalho. Tá? Então, quando ela é afastada pelo INSS, ou seja, afastamento acima de 15 dias, e a empresa informa que foi um acidente de trabalho, ou foi um caso de NETEP, é dado a espécie B91. Para aqueles casos de doenças comuns ou acidentes não ocasionados pelo trabalho, já é outro tipo de espécie de benefício, que é o benefício B31. Tá? Então, o B31 é dado para auxílio doença previdenciário, ou seja, para doença ou acidente não relacionado ao trabalho. Um outro item muito importante que a gente precisa conceituar é o nexo causal. O que é um nexo causal?
O nexo, né, ou os nexos técnicos, são critérios que vão indicar se uma determinada doença ou uma determinada situação foi direta ou indiretamente causada ou está relacionada à atividade desempenhada por aquele trabalhador. Então, o nexo técnico ele vai determinar se aquilo foi uma doença ou foi um acidente de trabalho. E o nexo é uma relação de causa e efeito. Existem 3 tipos diferentes de nexo causal. O primeiro é o nexo técnico por doença equiparada ao acidente de trabalho. Resumindo, é o nexo que se dá ao acidente de trabalho. Ou seja, eu observo uma situação onde a pessoa diz que se acidentou no trabalho, ou às vezes até uns próprios acidentes de trajeto, e aí vai ser feita uma análise para ver se realmente aquele acidente pode ter sido ocasionado dentro do ambiente de trabalho. É muito comum a gente chamar isso de investigação de acidente. Tá? Então, é um nexo técnico equiparado ao acidente de trabalho. O outro nexo é o nexo que é feito para se avaliar se houve uma doença profissional ou uma doença do trabalho. E, por fim, o nexo técnico epidemiológico previdenciário, ou o famoso NETEP. Muito bem, vamos falar um pouquinho de cada um desses nexos técnicos. Então, o primeiro, como eu já tinha dito, é o nexo por doença equiparada ao acidente de trabalho. Então, esse nexo ele é decorrente, né, ele se estabelece com acidentes do trabalho típicos ou de trajeto, bem como de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele relacionado diretamente, nos termos do parágrafo 2 do artigo 20 da Lei 8.213 de 91. Ou seja, é o próprio conceito de acidente do trabalho e acidente de trajeto dado por esse artigo da lei. Então, esse nexo, como eu tinha dito antes, é o que se estabelece no caso do acidente de trabalho ou acidente de trajeto. Lembrando, antes de passar para vocês o conceito de nexo da doença profissional, é que no caso de se estabelecer um nexo, nesses 3 casos, acidente, doença, ou concordar com um nexo dado pelo NETEP, é importante que a empresa proceda à abertura da CAT, da Comunicação de Acidente de Trabalho. Mas voltando aqui, agora nós vamos falar sobre o nexo técnico profissional ou do trabalho. Ou seja, é aquele tipo de nexo que vai determinar a doença profissional ou a doença do trabalho. O segundo nexo que nós vamos estar conversando agora é o nexo técnico profissional ou do trabalho. Como eu tinha dito antes, é aquele nexo que determina uma doença profissional ou do trabalho. Ele se baseia principalmente na associação das doenças com as exposições constantes na lista, né, A e B do anexo 2 do Decreto 3.048 de 99. É aquela lista que eu citei antes, que é uma das listas mais importantes emitida pela Previdência Social e que nós temos que usar como base para estar fazendo toda a avaliação de nexo. Por fim, o terceiro tipo de nexo, o nexo técnico epidemiológico previdenciário, ou NETEP. O NETEP é a relação estatístico-epidemiológico que se estabelece entre o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, ou seja, são os códigos que se dá para cada tipo de doença, e a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, ou CNAE. Essas duas listas, né, essas duas relações, elas também constam do Decreto 3.048 de 1999. Então, resumindo, o NETEP, na verdade, é um nexo epidemiológico, ou seja, é uma estatística dos principais CIDs que acontecem ou aparecem em determinados CNAEs. Aqui eu mostro um exemplo dessa associação entre o CID e o CNAE. Então, aqui, que é um dos itens desse anexo 2, da tabela que eu falei para vocês, está o intervalo de CID, um exemplo aqui do CID A15 ao A19,
e os diversos quinais que constam para esse CID. Ou seja, o que representa essa tabela? Se, por exemplo, a minha empresa está dentro do KINAI 0810 e um funcionário apresenta um atestado com CID A15, então, se ele for afastado pelo INSS, se ele tiver um afastamento acima de 15 dias, há uma grande chance, provavelmente o INSS vai estar caracterizando essa doença como ocupacional, como uma doença do trabalho. Muito bem. Então, aqui um resumo de como acontece o NETEP, o nexo epidemiológico. Diante de um atestado médico com um CID específico, esse atestado, ele estando naquela lista, ou seja, no cruzamento das informações do CID com o KINAI daquela empresa, vai ser caracterizado um NETEP pelo INSS, caso a pessoa seja afastada pelo INSS, o afastamento acima de 15 dias. Caracterizou-se o NETEP pelo INSS e a empresa ficou sabendo dessa informação, ela pode ter duas saídas. Ou ela pode acatar esse NETEP, caso ela entenda que há nexo causal da doença com a atividade que o trabalhador exerce, ou ela pode contestar esse NETEP dentro de um prazo estabelecido e comprovando a inexistência do nexo causal. Muito bem. Caso a empresa ela não conteste o NETEP, ou porque ela desconheceu ou ela desconhece a existência da caracterização desse NETEP, ou ela concordou com o nexo, o NETEP ele está estabelecido e aí ele vai ter consequências para essa empresa. Quais são as consequências para essa empresa? Primeiro é a estabilidade de emprego após a alta do INSS. Em casos de doença ocupacional ou acidente de trabalho, é sabido que quando o funcionário retorna da alta do INSS, ele tem uma estabilidade de emprego por um tempo determinado. A segunda consequência é o recolhimento do FGTS pela empresa. A terceira consequência é o aumento de custo para essa empresa, através do aumento do FAP, que é o fator previdenciário, e do próprio SAT. Uma outra questão é que, pelo fato do NETEP ele ser baseado num nexo presumível, ou seja, numa correlação epidemiológica entre CIDs, doenças e KINAIs, ele tem uma baixa correlação de nexo, né, de relação entre doença e o trabalho exercido. E, portanto, ele pode acarretar a caracterização de doenças que não são ocasionadas pelo trabalho. Como exemplo, você pode ter doenças como lúpus, né, que é uma doença reumatológica, ou mesmo apendicite, sendo caracterizada como do trabalho, quando na verdade essas doenças não têm nenhum tipo de relação, elas nunca teriam relação com o trabalho. São doenças com outras origens. Então, esse é uma consequência do NETEP. Você acaba caracterizando uma situação que não teria como ser do trabalho, como sendo ocupacional. Muito bem. E aí chegamos agora à questão da gestão médica do NETEP. Como é um setor médico e a empresa, com a ajuda do setor médico, ele pode atuar prevenindo a existência desse NETEP ou, a partir do momento que ele existe, o que fazer para gerenciar esse NETEP que foi gerado pelo INSS. Então, aqui a gente tem uma pirâmide e a base da pirâmide é a prevenção, ou seja, como qualquer doença, né, a gente tem que pensar na prevenção. No caso do NETEP, a gente também tem que pensar na prevenção. Então, prevenindo diversas situações dentro de uma empresa, né, a gente pode também evitar que o NETEP seja caracterizado pelo INSS. Depois, a gente tem que fazer uma detecção precoce da existência dele. Quanto mais rápido a gente perceber que o INSS caracterizou um NETEP, mais rápido a gente pode agir. E depois, caso ele ocorra e a empresa não concorde com a existência desse NETEP, ela tem que contestar. Muito bem.
Como é que ocorre isso? Primeiro vamos falar de prevenção. O que a gente pode fazer para se prevenir da ocorrência de um nexo técnico epidemiológico? Primeiro, a empresa e o setor médico ele tem uma ação principal em tudo isso, é implantar e manter programas preventivos de doenças e acidentes do trabalho. Isso é primordial. Se uma empresa cuida bem da saúde dos seus funcionários, eles se afastam menos e, portanto, a chance de ser caracterizado um NETEP é menor. Segundo, em parceria com as outras pessoas, né, do setor de segurança do trabalho, do RH e dos próprios gestores, manter programas de manutenção de um ambiente saudável de trabalho, onde haja programas de ergonomia, atenuação de riscos, uso adequado de equipamentos de proteção individual e treinamento para que esses funcionários usem bem os equipamentos ergonômicos, os EPIs, e possam também ser treinados sobre a melhor maneira de trabalhar para evitar acidentes e doenças. Um terceiro item importantíssimo na prevenção do NETEP é o controle de absenteísmo. Quando a gente cuida da saúde dos funcionários e implanta programas preventivos de saúde, logicamente o absenteísmo ele também é controlado, diminui-se o índice de atestados médicos. Mas é importante também que seja controlado os atestados que esses funcionários tragam. Tá? Então, que o médico trabalho ele possa fazer uma análise dos principais CIDs ou códigos de doença ou diagnósticos que estão aparecendo nesses atestados. E com isso ele possa fazer uma análise se está tendo uma prevalência de doença em algum tipo de setor, em algum tipo de função, de atividade, e possa também estar agindo preventivamente em conjunto com a segurança do trabalho e com a própria empresa. Esse controle de absenteísmo também possibilita que seja verificado se estão ocorrendo CIDs que possam, no cruzamento do CNAE da empresa, provocar uma ocorrência de NETEP. Então, o controle de absenteísmo e dos CIDs, do diagnóstico de doenças que aparecem, é extremamente importante. Como eu já tinha dito antes, manter uma atenção especial aos atestados médicos com CIDs críticos, né? Aqueles que estão no CNAE da empresa como críticos. E, por fim, na questão da prevenção, evitar afastamentos pelo INSS, ou seja, aqueles acima de 15 dias, sem necessidade. Nesse item, é sabido que algumas empresas, por às vezes não terem condições de manter um funcionário com alguns tipos de restrição ou de doenças, acabam optando por afastar a pessoa pelo INSS. Infelizmente isso, se o CID, a doença que essa pessoa apresenta, estiver ali no CNAE da empresa, pode acontecer um NETEP. É lógico, se essa pessoa necessitar de um afastamento para que ocorra a melhora da saúde dessa pessoa, é lógico que não há de se questionar se deve ou não afastar pelo INSS. Também, se há uma indicação do médico especialista dessa pessoa, também não há o que se questionar. Aqui o que eu deixo bem claro é que algumas empresas elas costumam fazer isso. Não tem, às vezes, como deixar o funcionário está se afastando muito, enfim, não tem como emitir uma restrição médica para que ele possa trabalhar em outra condição, em outro posto de trabalho, eles optam por afastar. Sem necessidade, no caso, né? Ou seja, não tentam colocar outras alternativas para que essa pessoa possa fazer o tratamento dela, trabalhando, mas também poupando a sua saúde e evitando agravamentos. Então, a gente tem que observar também a questão dos afastamentos pelo INSS. Muito bem. Depois da prevenção, né, a gente observou todos os itens da questão da prevenção. Logicamente, a gente espera que tenha uma diminuição dos casos de NETEP. Mas a gente não pode impedir que ocorram doenças, ocorram situações, né? Então, a gente tem que também prestar atenção na questão da identificação, da detecção do próprio NETEP. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa é fazer o acompanhamento. Eu indico um acompanhamento semanal no site da Previdência Social para verificar os casos de afastamento pelo INSS daquela empresa.
Ou seja, para verificar se os casos que estão em auxílio doença comum, né, ou seja, auxílio doença previdenciário, que eles não estejam sendo revertidos para auxílio acidentário, ou seja, que uma espécie B31 não se reverteu para uma espécie B91, ou acidentário. Essa função, esse acompanhamento, ele tem que ser feito também pelo RH, tá? Em algumas empresas quem faz é o setor médico, em outras é o RH, mas é importante que se faça isso em conjunto, tá? Para que seja detectado o mais rápido possível a ocorrência de algum NETEP. Um outro item é que o RH ele deve manter um fluxo de comunicação e acompanhamento junto com o setor de medicina do trabalho da empresa para análise dos comunicados de decisão do INSS. Esses comunicados, eles costumam vir através do próprio funcionário quando este vem comunicar o afastamento ou a ocorrência de uma perícia médica pelo INSS. E nesse comunicado é que está a informação se trata de uma espécie B31 ou B91. Se por acaso a empresa encaminhou como B31 e ele apresenta um comunicado de decisão com espécie B91, é porque ocorreu uma reversão para a NETEP. E aí, as medidas de análise de que se realmente há um nexo causal ali tem que ser feito o mais rápido possível para que a empresa ou acate o NETEP ou conteste. Agora, o terceiro item da gestão médica do NETEP, que é a contestação. Quanto à contestação, a partir do momento que a empresa detectou que ocorreu uma conversão de benefício B31 para B91, ou seja, o NETEP, o médico do trabalho deve, o mais breve possível, verificar se há nexo técnico causal da doença com a atividade laboral. Para que esse nexo seja estabelecido, é imprescindível que se estabeleça um fluxo de informações do RH, com o próprio setor médico, a segurança do trabalho e o gestor da empresa. Ou seja, esses setores eles precisam trocar informações sobre todo o histórico laboral desse funcionário, onde ele trabalhou, quais as funções que ele exerceu, os riscos que ele ficou exposto ou está exposto, principalmente através do PPRA, e todas as informações pertinentes para se estabelecer um nexo causal. Muito bem. Se o médico do trabalho, através de todas essas informações, verificar que há um nexo, há uma relação entre a doença que o funcionário apresenta e a atividade que ele exerce, então a empresa pode concordar com o NETEP que foi estabelecido pelo INSS. Agora, caso não seja verificado o nexo, né, ou seja, houve um NETEP, mas não se verificou um nexo real entre a doença e a atividade laboral, a empresa, então, ela pode entrar com uma contestação junto ao INSS para que esse NETEP seja revertido, ou pelo menos tentar reverter esse NETEP. Essa contestação ela tem que ser emitida no prazo de até 15 dias após a data de entrega da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de informações da Previdência Social, que é o GFIP. Esse requerimento, essa contestação do NETEP, ela tem que ser feita em duas vias, para a Agência da Previdência Social, que é a APS, e deve ser protocolada no Sistema Integrado de Protocolo da Previdência Social. A APS, a Agência de Previdência Social, ela vai informar a existência da contestação ao segurado, ou seja, ao funcionário que está afastado, somente quando atender pela não confirmação do NETEP, ou seja, o próprio INSS concordar que não há um nexo. Para que o segurado, o funcionário, ele possa apresentar contra-razões, né? Uma outra contestação contra a empresa, né? Contra a decisão da empresa e do próprio INSS no prazo de 15 dias da ciência dessa contestação, dessa primeira contestação por parte da empresa. Posteriormente, a Agência da Previdência Social, a APS, ela vai proceder à análise de todas essas informações e vai estar notificando a empresa e o próprio segurado se houve ou não a concordância com a empresa de que realmente não havia o nexo ou com
a contestação do funcionário. Então, era isso que eu gostaria de passar hoje para vocês, um pouquinho sobre o universo e a gestão do nexo técnico-epidemiológico, e queria convidar vocês, vocês que estão nos prestigiando nesse primeiro congresso online de saúde e segurança do trabalho e meio ambiente, para que assistissem também aos nossos cursos na plataforma de cursos à distância da Migratum. Lá vocês vão poder encontrar outros cursos mais aprofundados sobre o próprio NETEP, como fazer uma avaliação, um nexo causal, que também vai de encontro a também como fazer uma boa contestação, né, para o próprio INSS, do NETEP, enfim, vários outros assuntos da saúde ocupacional, enfim. Eu queria agradecer a todos pela atenção e que nos prestigiassem na nossa plataforma de cursos. Muito obrigada. Até breve.